Meus amados irmãos, boa noite. Que a graça e a paz do nosso Deus permaneçam sobre nós. Amém. Que Deus abençoe a todos os irmãos, amigos que nos visitam. Que Deus também abençoe aos irmãos que estão acompanhando o culto pela rede social. Vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de João, no capítulo 6. Nós vamos ler do versículo 16 até o versículo 21. Evangelho de João, capítulo 6, de 16 a 21. Diz assim a palavra de Deus. Ao descambar o dia, os seus discípulos desceram para o mar e, tomando um barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já se fazia escuro e Jesus ainda não viera ter com eles. E o mar, começando a empolar-se, agitado por vento rijo que soprava, tendo navegado uns 25 a 30 estádios, eis que viram Jesus andando por sobre o mar, aproximando-se do barco, e ficaram possuídos de temor. Mas Jesus lhes disse: sou eu, não temais. Então eles, de bom grado, o receberam, e logo o barco chegou ao seu destino. Amém. Vamos orar? Senhor Deus bendito, diante de Ti, de Tua palavra, rogamos, Pai, a iluminação do Teu Espírito Santo aos nossos corações, para que, ó Deus amado, pelo agir do Teu Espírito, pela iluminação do Teu Espírito, possamos receber a mensagem da Tua palavra, a manifestação da salvação de nosso Senhor Jesus Cristo, em nome de quem oramos. Amém. Crianças, quem aqui tem medo de fantasma? Algumas aqui já levantaram a mão. Será que adultos também têm? Bom, vocês não devem ter tanta vergonha disso, porque os discípulos de Jesus também tiveram medo de fantasma. Eu não sou nenhum expert em fantasmas, mas muitas vezes, irmãos, esses fantasmas aterrorizam as vidas das pessoas. Muitas vezes eles são advindos de uma questão de fragilidade até psicológica. As pessoas começam a ter a percepção de vultos que estão sendo observadas, e isso traz aflição verdadeira. Nós não podemos também deixar de entender que fantasmas do passado às vezes também trazem medo. Algum trauma que alguém sofreu no passado, ou mesmo até algum pecado cometido no passado, alguma coisa que assombra ainda o coração. Nós também podemos pensar em fantasmas do futuro, quando a ansiedade ela acomete o coração das pessoas, e as pessoas às vezes começam até a projetar fantasmas, ainda que eles não existam, mas o medo quanto ao futuro traz tormento. E nós também não podemos, irmãos, desconsiderar a opressão que os espíritos malignos exercem sobre as pessoas. De fato, nós sabemos que o inimigo atormenta as pessoas. E as pessoas, no seu coração, começam a ter falta de paz. Geralmente eles aparecem durante a noite e o medo alcança o coração. As pessoas se sentem, de fato, oprimidas
por esse tipo de sentimento, de percepção e de medo. A palavra de Deus que nós acabamos de ler aqui nos fala que os discípulos de Jesus também tiveram medo, porque não reconheceram Jesus e acharam que ele era um fantasma. Esse aqui é o 5º milagre que nós vamos estudar nessa série dos 7 milagres realizados por Jesus que foram registrados no Evangelho de João. E nós vamos estudar esse milagre aqui, também nos auxiliando do registro que Mateus e Marcos fazem desse mesmo acontecimento. Jesus Cristo havia multiplicado os pães, ele decidiu então subir depois disso ao monte sozinho para orar, e ele mandou que os seus discípulos atravessassem o mar em direção a Betsaida, e ele iria encontrá-los. Esses discípulos então entram no barco e eles começam a remar, só que, meus amados irmãos, as horas se passam, Jesus não vai encontrá-los, o mar começa a ficar revolto por causa de um vento rijo que batia. Já se passou a primeira, a segunda, a terceira, eles já estavam na 4ª vigília da noite, já se fazia escuro, e nesse momento a viagem já se tornava perigosa pela escuridão, pelo vento que batia. E agora, para completar as coisas, no meio dessa preocupação, eles olham e eles percebem que um vulto vem em direção a eles, pelo mar. Nós sabemos, irmãos, nós já ouvimos muitas histórias de pescadores. Eles ficam assustados às vezes à noite. E os discípulos, irmãos, eles começam a pensar que era um fantasma. Os textos de Mateus e Marcos vão nos dizer que quando eles viam aquele vulto vindo, sem discernir ainda que era o Senhor que vinha andando sobre as águas, eles gritam apavorados e eles dizem, é um fantasma. Talvez o fantasma que tenha provocado essa agitação no mar. Talvez o fantasma, o demônio que tenha mandado esses ventos. E eles ficam de fato com medo naquela situação. Até que ao aproximar-se deles, eles veem que na verdade não era fantasma, era o Senhor Jesus que vinha andando em direção a ele, andando sobre o mar, andando sobre as águas. O Senhor Jesus, então, ao vê-los apavorados, diz o seguinte, sou eu, não tenham medo. E aí o Senhor Jesus também entrando no barco, a palavra do Senhor fala que o vento se acalmou, e logo eles chegaram ao seu destino. Portanto, os discípulos, irmãos, também ficaram atormentados, apavorados, achando que existia um fantasma que vinha atormentá-los. Com base nessa passagem, eu gostaria de pensar no seguinte tema. Quando reconhecemos Jesus, não temos medo de fantasma. Quando reconhecemos Jesus, não temos medo de fantasma. Vejam bem, o medo deles aqui estava presente enquanto eles não reconheceram o Senhor Jesus. E certamente na vida de qualquer um de nós, irmãos, se nós não reconhecermos a Jesus como nosso Salvador, nós podemos sofrer atormentado por fantasmas. Nós podemos ser oprimidos realmente por fantasmas. Ou aqueles que são gerados no nosso próprio pensamento. Ou aqueles temores que temos quanto ao futuro. Ou mesmo uma opressão do inimigo pode de fato atormentar a nossa vida. Mas quando nós reconhecemos a Jesus na nossa vida, quando nós reconhecemos a presença de Jesus na nossa vida, quando Jesus se faz presente na nossa vida, Jesus diz, não tenham mais medo. Vocês agora não precisam ter medo, porque eu estou na vida de vocês. Quando eu recebo a Jesus como Salvador da minha alma, não há mais opressão maligna. Quando eu recebo Jesus como Salvador da minha alma e confio nele, não tenho mais medo do futuro. Quando recebo a Jesus como meu Salvador, aquele que perdoa os meus pecados, não sou mais atormentado pelos fantasmas do meu passado. Por que quando eu reconheço Jesus, eu não tenho mais medo de fantasma nenhum? Em primeiro lugar, porque eu reconheço o seu poder divino.
Meus amados irmãos, a palavra do Senhor nos diz que Jesus foi ao encontro dos seus discípulos andando por sobre as águas. O Senhor aqui não negou as leis, meus amados irmãos, físicas. Não negou a lei da gravidade, mas ele é superior às leis da física, porque ele é Deus. Esse Senhor Jesus que anda sobre as águas, é o mesmo Jesus que transformou as águas do rio Nilo em sangue, porque ele controla as águas. É o mesmo Jesus que abriu as águas do Mar Vermelho. É o mesmo Jesus que transformou a água em vinho. É esse Senhor que controla todas as forças da natureza, que vem andando por sobre as águas para encontrar com seus discípulos. Os sinais e os milagres nós temos aprendido aqui. Eles têm como primeiro objetivo provar que Jesus de Nazaré é o Filho de Deus. Provar que Jesus de Nazaré é Deus conosco, é Emanuel. Então agora que eu reconheço o Senhor, eu reconheço que Ele é Deus que tem poder sobre tudo. E quando eu reconheço que o meu Jesus, Ele tem poder sobre a água, sobre o sol, Ele tem poder de curar a enfermidade, Ele tem poder, meus amados irmãos, de transformar água em vinho. Agora eu não tenho mais medo, porque eu confio no poder divino do meu Senhor Jesus. Porque eu reconheço que Jesus Cristo é Deus. Porque eu reconheço que Jesus Cristo tem todo o poder. Então eu não tenho medo, porque eu reconheço a Jesus como Deus Todo-Poderoso. Agora eu passo a adorá-lo. Agora eu passo a honrá-lo. Agora eu passo a desejá-lo. Agora eu passo a crer nele. Agora eu posso dormir porque eu tenho segurança que eu sou guardado e protegido pelo Deus Todo-Poderoso. Então, em primeiro lugar, quando eu reconheço a Jesus como Deus Todo-Poderoso, eu não tenho mais medo de fantasma nenhum que possa vir me atormentar. Em segundo lugar, quando eu reconheço a Jesus, eu não temo fantasmas, porque eu sei que Ele não dorme e Ele zela para me proteger. A palavra do Senhor, irmãos, conforme o relato de Marcos, diz que Jesus Cristo, depois de despedir a multidão que comeu dos pães que Ele multiplicou, Ele manda que os seus discípulos entrem no barco e se adiantem a Ele, atravessando para o outro lado. E a palavra do Senhor nos fala que Jesus subiu ao monte sozinho, onde orava. Mas o registro de Marcos diz que da posição onde Jesus se encontrava, em cima no monte, ele pôde ver o barco se distanciando. Da posição que Jesus estava, ele pôde ver que o barco já estava no meio do mar. Da posição onde Jesus estava, ele pôde ver que o barco já balançava pelo perigo. E aí, nesse momento, Jesus se dirige para lá, para onde os seus discípulos estão. Ou seja, em momento nenhum, Jesus deixou de estar olhando para os seus discípulos. E, meus amados irmãos, nós precisamos entender o seguinte: em momento nenhum, Jesus deixa de estar olhando por nós. Quando eu me deito para dormir, eu me deito seguro, porque eu sei que Jesus está olhando por mim. Eu sei que o guarda de Israel, ele não dorme, ele não cochila. Eu sei que enquanto eu durmo, o Senhor guarda o meu sono. Então eu posso deitar e dormir em paz, sem ter medo de tormento, sem ter medo de fantasma, porque eu sei que Jesus está à destra de Deus, ao lado do Pai, olhando por mim, e Ele não tira os olhos de mim, em momento nenhum. Em nenhuma ameaça eu deixo de ser guardado pelo Senhor Jesus. Jesus Cristo disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E Ele está com você de dia, Ele está com você de noite. A palavra do Senhor diz que enquanto Estevão era apedrejado, ele olhou para o céu e ele viu lá Jesus à destra de Deus, olhando para ele. Em nenhum momento o Senhor deixa de olhar por nós.
Quando os servos de Deus foram lançados dentro de uma fornalha de fogo, o Senhor Jesus se manifesta com eles ali, naquele perigo. Nós não precisamos temer nada. Quando o Senhor Jesus está conosco, Ele diz: eu sou eu, não tenham medo, porque eu estou guardando vocês. Em nenhum momento eu perco vocês de vista, em nenhum momento eu abandono vocês. Eu estarei sempre vigiando, olhando, acompanhando vocês. Vocês nunca estarão sozinhos. Portanto, não tenham medo. Confiem no cuidado do Senhor, o Senhor que não abandona. Em terceiro lugar, quando eu reconheço a Jesus como meu Salvador, eu não preciso ter medo de fantasma nenhum. Então, primeiro nesse texto eu reconheço que Ele é o Deus Todo-Poderoso, que tem poder de andar sobre as águas. Eu reconheço que Ele é aquele guarda que me acompanha em todos os momentos e não tira os olhos de mim. E eu reconheço que Ele é poderoso e amoroso para me salvar. Diante do grande aperto dos seus discípulos, Jesus então vai ao encontro deles. E Jesus entra no barco onde eles estão. E logo o vento se acalma. E logo eles chegam no destino para o qual Jesus os mandou ir. Veja bem, irmãos. Eu não preciso ter medo, sabe por quê? Porque Jesus veio ao mundo para me salvar. Nós poderíamos estar num barco prestes a naufragar, num caminho que conduzisse à morte. A palavra de Deus fala assim, que o pecado gera a morte. E todo homem é pecador. É um perigo constante morrer em pecado. A condenação se aproxima. O medo, então, de não ter salvação se faz presente. Você percebe a incapacidade de salvar a si mesmo. Você percebe a incapacidade de você mesmo mudar a sua vida. Você percebe que os inimigos que atormentam estão presentes. A morte é um grande fantasma que ameaça sempre. E o medo da morte, porque não se tem segurança de salvação. Todos nós estávamos assim, irmãos. Mas Deus, em seu infinito amor, olhou para nós e mandou o Salvador em nossa direção. Da mesma forma que Jesus foi ao encontro daquele barco, Jesus Cristo veio do céu ao nosso encontro. Da mesma forma que Jesus Cristo foi para salvar aqueles que estavam em desespero, Jesus Cristo veio ao mundo para salvar as nossas vidas, para nos perdoar os nossos pecados. Da mesma forma que quando Jesus nos encontrou, agora as coisas se acalmaram. Quando Jesus Cristo nos encontrou, o nosso pecado foi perdoado, o medo foi arrancado do nosso coração. E agora nós temos esperança em nosso coração, porque nós recebemos o amor salvador de Jesus Cristo. E agora nós andamos com Jesus, e agora não tem mais vento, agora nós temos paz com Deus por intermédio do Senhor Jesus. Da mesma forma que quando Jesus entrou no barco, rapidamente eles chegaram ao porto do destino. Quando Jesus entrou no barco, Jesus fez com que eles conseguissem atravessar o mar. Quando Jesus está na nossa vida, nós chegaremos ao nosso destino, que é a vida eterna. Quando Jesus está na nossa vida, nós atravessaremos essa vida, que é um mar de tribulação. Nós atravessaremos protegidos e guardados, e o Senhor nos levará à segurança do Pai, à segurança da vida eterna. Quando eu reconheço a Jesus como meu Salvador, eu sei que Ele vai me conduzir ao outro lado. Eu sei que Ele vai me conduzir à vida eterna. Eu sei que Ele vai me conduzir à salvação. Eu sei que eu estou seguro em Cristo. Em Cristo eu não perco a salvação.
Em Cristo eu sou salvo pela sua graça, pelo seu amor e pela sua misericórdia. Em Cristo eu chego do outro lado, eu atravesso o mar, porque Ele é poderoso para me salvar e para me guardar de toda tribulação. Portanto, se eu reconheço a Jesus como o Deus Todo-Poderoso que controla tudo nesse mundo, eu não tenho medo de fantasma, nem do mar, nem do vento, nem dos perigos, nem das ameaças. Se eu reconheço que Jesus é o guarda fiel, que me acompanha em todos os momentos, eu durmo em paz, sem medo de assombração, porque eu sou protegido pelo Senhor. Se eu reconheço que Jesus é o meu Salvador, eu sei que todas as coisas vão cooperar para o meu bem. Eu sei que nessa vida o Senhor me protegerá dos males bravios, de tribulação e de perseguição. E eu sei que Ele é poderoso para me levar em segurança até o reino de Deus. Portanto, crianças, nós não temos medo de fantasmas, porque nós somos protegidos, salvos e guardados pelo poder e pelo amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Confie em Jesus e não tenha medo de nenhuma perturbação. Que Deus nos abençoe. Amém.